pelo Senhor. Outra tradução diz lamentavam pelo Senhor, mas a tradução correta é suspirar. Eles suspiravam pelo Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltai-vos ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os atarostes, e preparai o coração ao Senhor, e servir somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre eles os Balaíns e os Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orai por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido entre os filisteus, e os aterrou de tal medo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, o homem de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amados? Até aqui nos ajudou o Senhor. Podeis tomar vosso assento. Amados, sempre nas cidades, quase toda a cidade brasileira, no Brasil e até no mundo, né? A gente sempre vê nas cidades alguém erguer um monumento, alguma coisa que lembra algum fato histórico ou algum feito extraordinário na cidade. Se nós olharmos para a nossa cidade, por exemplo, se você for ali na praça central da cidade da Matriz, você vai encontrar ali um busto de um homem no meio da praça, e ali você vai ler o feito daquele homem. No caso ali está o primeiro cidadão, né, que começou aqui a cidade de Capinópolis, está ali. Se nós olharmos para algumas cidades, nós vamos sempre encontrar algum tipo de monumento que tenta trazer a lembrança alguma coisa que aconteceu ali, um feito que aconteceu no decorrer da história. Sempre vai ser marcado por isso. Nesses textos que nós lemos, nós encontramos Samuel levantando, né, um monturo de pedra. Não era uma estátua, era um monte de pedra, uma pedra sobre a outra, mas essas pedras tinham um significado muito grande. O significado que Samuel trazia ali é porque naquele momento, naquele ato, naquele momento que eles estavam vivendo, naquele momento do relógio humano e o de Deus, houve uma grande vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos. E essa vitória que o povo de Deus viveu, que o povo de Deus tinha presenciado, que o povo de Deus havia sentido em si, gerou em Samuel e em todo o povo que esse local, esse ambiente deveria ser festejado, deveria ser trazido como um memorial. Por isso que Samuel vai dizer:
este lugar é consagrado ao Senhor, e ele erigiu aquele monumento e diz Ebenezer, que quer dizer na nossa língua, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando eu li esse texto, amados, esse fato que Samuel relata é um fato que aconteceu 1100 anos antes de Cristo. 1100 anos lá atrás, quando ainda o povo era governado não por reis, mas por juízes. E Samuel vai ser o último juiz, o último profeta levantado nesse sentido para julgar o povo antes que viessem os reis. Então Samuel, ele vai levantar isso em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Mas a palavra que Samuel usa é Ebenezer, quer dizer, ajuda de Deus. E nós devemos entender, amados, que o momento que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando inimigos invisíveis que nos acomete, e cada dia que a gente vai vivendo esse momento, parece que nós vamos tendo mais notícias, né, de que o inimigo parece que ele vai ganhando terreno, que ele vem ganhando terreno, e nós vamos ficando assustados. Hoje eu estive em Uberlândia, conversando com o pastor Eurípides Menezes, que é o vice-presidente da igreja de Uberlândia. Ele confabulava comigo muitos irmãos, companheiros, pastores que estão em casa, né? Que estão de resguardo, que estão de quarentena por causa da doença. O inimigo invisível que tem nos alcançado a muitos de nós. Então nós, como povo de Deus, nós precisamos buscar essa ajuda do alto. Só Deus pode nos dar vitória. A ajuda que nós precisamos, amados, não virá do homem. A ajuda que nós precisamos, ela não virá das autoridades, ela virá do alto, ela virá de Deus. Amém, amados? Ela virá do Senhor. É o Senhor que nos dará vitória, é o Senhor que vai nos guardar, é o Senhor que vai dar a vitória sobre este inimigo que nós não podemos nem ver. Israel estava fugindo de um inimigo que eles viam, que eram os filisteus. Nós não vemos o inimigo, nós não sabemos quem está cometido ou não por esse vírus. Agora, como nós podemos enfrentar? E eu lendo essa passagem de Samuel ontem à noite, olhando aqui, eu vi algumas coisas que nós precisamos fazer para alcançar a ajuda de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ajude, nós queremos que Deus nos alcance, nós queremos que Deus nos dê o livramento, mas o que nós temos feito para alcançar a ajuda de Deus? Nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós precisamos entender que o nosso problema só Deus poderá resolver. Então, o que eu preciso fazer para que eu possa alcançar a ajuda de Deus sobre a nossa vida? Quantos querem alcançar a ajuda de Deus sobre a tua vida? Diga amém. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também pela internet, eu tenho certeza que também você deseja essa ajuda de Deus para você, essa ajuda de Deus para a sua família, essa ajuda de Deus para a sua casa, essa ajuda de Deus para nós que estamos aqui e podemos, depois de tudo isso, erguer um monumento de alegria, de adoração ao Senhor e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vamos ver o que Samuel vai colocar diante do povo, para que o povo então pudesse entender o que era buscar a ajuda de Deus. Primeira coisa que eu vejo, amados, primeiro, se nós queremos a ajuda de Deus, nós precisamos amar a Deus. É interessante essa expressão que o texto usa. O texto diz assim, no versículo 2: e todo Israel passaram a suspirar por Deus. Outra tradução, como diz a tradução Almeida atualizada, diz: e lamentações, quer dizer, eles lamentavam, eles choraram pela presença de Deus. Nós estamos vendo um cenário, amados, que parece que nós, o povo de Deus, parece que nós não estamos vivendo essa pandemia.
Eu vejo muitos crentes que parece que estão dormindo nessa situação. Eles não oram, não buscam a Deus, eles não têm fome de Deus, eles não estão tendo vontade de estar com Deus. Samuel olha para o povo e vê que o povo estava com saudade de Deus, estava com o coração suspirando pela presença de Deus. Veja que a história que remete atrás aí, Israel estava com medo dos filisteus, estava subjugado aos filisteus, esse inimigo, por mais de 20 anos, depois da derrota dos filhos de Eli. Eli morre, cai da cadeira, depois da notícia que os filhos foram mortos, que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus, e a arca vai passar um período de quase 8 anos com os filisteus. E quando essa arca é alcançada, que os próprios filisteus devolvem a arca, porque Deus castiga os filisteus, porque eles vão lá, abrem a arca, eles querem ver o que tem dentro da arca. A arca era um símbolo da presença de Deus. O que tinha dentro da arca? A arca era uma caixa feita com argolas laterais, para que os levitas levassem uma à esquerda, uma à direita, 4 homens levassem essa arca. Dentro, essa arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. A tampa era feita de madeira, e em cima da tampa era feita a imagem de 2 querubins, um virado para o outro, com as asas curvadas para dentro da arca. Representava a glória de Deus. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos, estava a vara de Arão, que floresceu no deserto, e uma porção do maná que caiu do céu. Estava dentro da arca. Tudo simbolizava a presença de Deus. Israel, quando olhava para aquela arca, ele visualizava a glória de Deus ali presente. Quando questionaram o sacerdócio de Arão, o bastão dele, o cajado de Arão, para fazer-se diferente dos outros que questionaram o seu sacerdócio, foram colocados diante do Senhor. Somente o bordão, somente o cajado de Arão floresceu. Era uma madeira seca. Como que pode uma madeira seca dar flor? Era símbolo da presença de Deus. Essa arca foi tirada de Israel. Então Israel, ele não tinha mais a presença de Deus. Nós estamos vivendo esse momento, amados. Nós estamos vivendo um momento de uma palidez, uma falta, uma vontade, um desejo da presença de Deus em nós, que nós não estamos apercebidos que Deus não está conosco, e nós não estamos buscando. Israel estava vivendo esse momento, a arca foi levada, eles não tinham mais a presença, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Muitos de nós, amados, também estamos vivendo assim hoje. Nós não estamos mais vivendo esse momento de vivermos a presença do Senhor na nossa vida. A arca simbolizava a presença de Deus, até que a arca foi buscada, a arca foi trazida para a região de Israel. E quando o povo soube que a arca voltou, quando o povo soube que a arca estava de novo, de volta nos arraiais de Israel, na terra de Israel, o povo começou a suspirar por Deus. Se nós queremos, amados, a ajuda de Deus, se você quer a ajuda de Deus para a sua família, se você quer a ajuda de Deus para qualquer problema que você está vivendo, qualquer dificuldade que você está vivendo, você precisa suspirar por Deus. Você precisa ter a presença de Deus na sua casa. Você precisa ter o desejo de ter Deus ali. É como o salmista diz no Salmo 42, né? Como a corça brama pelas águas, como o soldado, o guarda, ele almeja o raiar do dia, assim eu almejo a presença do eterno Deus. É isso que nós precisamos almejar, amados. Nós estamos envolvidos em tantas coisas, que nós não estamos almejando a presença do Senhor nas nossas vidas. E se nós não temos a presença do Senhor na nossa vida, nós não teremos a ajuda dele. A ajuda do eterno Deus vai vir sobre nós se nós suspirarmos pela presença dele.
se nós almejarmos a presença dEle, se nós desejarmos que a presença dEle seja real entre nós. É essa presença que faz a diferença, amados. É essa presença que vai nos dar vitória. É essa presença que vai nos garantir a vitória diante desse inimigo que nós não conseguimos nem vê-lo. Mas a presença do Senhor com o povo dele nos garantirá a vitória, e nós vamos poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Essa é a presença do Senhor. É isso que nós precisamos. Então a primeira coisa que eu vejo para que nós possamos alcançar a presença do Senhor, alcançar a ajuda de Deus, é a presença do Senhor em nós. Se nós queremos a ajuda dele, nós precisamos ter a presença dele. A presença dele nas nossas escolhas, a presença dele no nosso caminhar, a presença dele no nosso assentar, a presença do Senhor dentro da nossa casa, a presença do Senhor diante do nosso trabalho. Aonde você está trabalhando, o Senhor tem que estar com você, a presença dele tem que estar com você. É isso que nós temos que buscar. A presença do Senhor fará a diferença. A segunda coisa, Samuel vai olhar para o povo e diz assim: olha, falou Samuel a todo Israel dizendo: se o vosso coração é um termo de condição. Samuel está dizendo assim, ó: se vocês realmente desejam a presença de Deus, se vocês realmente desejam, há uma condição. E aí Samuel diz assim: o vosso coração voltai ao Senhor, tirai de entre vós os vossos deuses estranhos. É a segunda condição. A primeira é a presença dele. Deus não habita no templo, irmão, dividido. O templo é o seu coração, é o meu coração. Deus não habita no nosso coração, o nosso coração dividido. No caso aqui de Israel, eles adoravam a Baal, adoravam os Balaíns. Quem que era? Baal era o deus da fertilidade, o deus do solo. E os Balaíns eram os pequenos deuses que tinham Deus para tudo: Deus para o grão de feijão, Deus para o grão de arroz, Deus para o pão, Deus para o trigo. Então eram os Balaíns, pequenos deuses. Esses Balaíns eram adorados por Israel. Israel estava trocando a adoração ao Deus verdadeiro por deuses estranhos. Aí talvez você que está me ouvindo vai dizer assim: ah, mas eu não sou idólatra. Ah, mas eu não tenho deuses estranhos. Eu não adoro nenhuma imagem. Eu não adoro nenhum tipo de Deus. Eu adoro somente a Deus. Mas será que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Porque deuses estranhos, amados, não é só o fato de você estar adorando uma imagem de escultura. O texto vai nos dizer que eles adoravam os Balaíns, adoravam a Baal. E Samuel vai dizer: vocês têm que tirar do meio de vocês esses deuses. Talvez hoje na nossa cultura nós não estamos adorando deuses falsos. Nós não estamos adorando imagem. Nós somos libertos. Mas há deuses hoje que ocupam o nosso coração. Há deuses que vão dominando a nossa vida, que são os Baal do século 21 que nós estamos vivendo. Pode ser o seu trabalho. Você dá mais atenção ao seu trabalho do que a Deus. Pode ser a sua família. Pode ser o seu filho. Pode ser a sua escola. Pode ser a sua faculdade. Coisas que ocupam o primeiro lugar de Deus na sua vida. Pode ser o seu celular. Pode ser as mídias sociais. Vai ocupando. Você não tem tempo de ler a Bíblia. Você não tem tempo de falar com Deus. Você não tem tempo nem de vir no culto. Eu tenho certeza que muitos poderiam estar conosco aqui hoje, mas eles não estão. E se eu ligar para eles, se eu encontrar eles e perguntar por que eles não vieram, eles terão uma justificativa, que talvez pode me convencer, mas talvez não convença a Deus. Talvez não convença ao Senhor, porque o Senhor sabe o que eu não sei. O Senhor vê o que eu não vejo. O Senhor sabe o nosso assentar. O Senhor sabe o nosso levantar. O Senhor conhece o nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso pensamento antes mesmo dele chegar
a nossa mente. Então, quais são os deuses que nós temos adorado? Talvez o Deus que nós estamos adorando seja o Deus tempo. Nós não temos tempo para Deus, mas temos tempo para todas as outras coisas da nossa vida. E nós vamos perdendo, vamos vivendo uma vida como que na contrariedade, na frieza, na mornidez para com Deus. E Deus está olhando para nós dizendo: você está adorando a outros deuses. Não temos tempo para vir na escola dominical aprender a palavra de Deus. Não temos tempo de ler a Bíblia. Não temos tempo de estar na presença do Senhor. Não temos tempo de vir nos cultos da palavra, de ensino da palavra de Deus. Não temos tempo de vir ao culto. Não temos tempo de falar do amor de Deus para ninguém. Nem tempo de falar de Jesus para alguém nós não estamos tendo. E nós estamos vivendo nesse tempo, amados. Se nós queremos a ajuda de Deus, nós precisamos suspirar por Deus. Se nós queremos a ajuda de Deus, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração. Nada pode ocupar a presença de Deus, nada pode ocupar Deus na nossa vida. Deus para mim é a primeira coisa na minha vida. Deus para mim é Ele que se assenta no trono da minha vida. O trono da minha vida é habitado por Ele. Nada pode habitar o seu coração, nada pode habitar. A primeira coisa que nós temos que ter é Deus. O próprio Deus diz a Israel em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, 4 a seguir, diz assim: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o seu coração, quer dizer, de todo o seu entendimento. Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deus, Samuel está olhando para o povo dizendo assim, o povo começou a suspirar por Deus, o povo começou a desejar Deus, mas Samuel olhou para o povo e continuou vendo o povo adorando a outros deuses. Nós temos muita gente, irmão, que frequenta a igreja, Assembleia de Deus e outras igrejas, mas não consegue se desvencilhar dos ídolos, não consegue se desvencilhar dos ídolos da vida, não consegue abandonar as práticas erradas, que são ídolos que vai ocupando o nosso coração. E Deus está olhando para nós dizendo assim: vocês terão a minha ajuda se vocês me amarem de todo o vosso coração, e se vocês colocarem eu em primeiro lugar na vida de vocês. Isso precisa ser feito de coração, amados. Precisa ser feito de inteireza de alma, não só de boca. Não só de boca. É uma entrega a Deus, é uma entrega ao Senhor Deus, é uma entrega a Ele totalmente. É isso que Deus deseja de nós. A terceira coisa que eu vejo, Samuel olha para o povo e diz assim, olha, no versículo 5: assim diz mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orai por vós ao Senhor. Congregai o povo em Mispa, tiraram água, jejuaram e clamaram ao Senhor, os filhos de Israel. Nós só teremos a ajuda de Deus, amados, se nós não abandonarmos uma vida de oração, se nós não abandonarmos uma vida de aquebrantamento diante de Deus através do jejum. Nós estamos vivendo isso, o momento que nós estamos vendo o nosso país com quase 100 milhões de mortos, e muitos de nós parece que isso não acometeu você, não é na sua casa, não é na sua família. Você está orando, irmão? Você está jejuando? Desde quando começou a pandemia, você jejuou? Quantas vezes você jejuou? Por isso, por esse inimigo, para Deus vencer esse inimigo. O que é o jejum, irmão? É um aquebrantamento de nós mesmos. O jejum é quando nós diminuímos para que Deus cresça em nós. É quando nós entramos pelo caminho da oração.
Samuel está dizendo ao povo: vocês só terão a ajuda do alto se vocês entrar pelo caminho da oração. Vocês só terão a ajuda do alto se vocês entrar pelo caminho do jejum. Vocês só terão a ajuda do alto se vocês suspirarem e desejarem Deus, não só de boca, mas de alma, de coração, de inteireza. Como a corça almeja pelas águas, como vigília pelo romper do dia. É isso que Deus está falando conosco. Quando nós desvencilharmos os ídolos que nós adoramos, roubam o nosso tempo de adorar a Deus, o tempo de estar com Deus. Muitas vezes nós não temos tempo de estar com Deus, e quando a gente vem para a casa de Deus, a gente não consegue cultuar a Deus, a gente não consegue servir a Deus na casa de Deus. A cabeça da gente, a mente da gente não está aqui. A gente está pensando em muitas outras coisas, mas não está no culto. A gente não guarda a palavra é pregada, os hinos são cantados, e a gente vê muita gente, parece que está longe do culto, parece que há coisas mais importantes para fazer do que estar no culto. E Deus está olhando para nós, amados. Nós não estamos ocupando o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Nós não estamos amando a sua palavra. Porque não amamos a Deus, porque não amamos a sua palavra, porque o nosso coração está cheio de ídolos, nós não conseguimos orar, não conseguimos jejuar, e não teremos a ajuda de Deus. Porque não teremos a ajuda de Deus? Porque não colocamos Deus como primeiro lugar. Nós não suspiramos por Deus. Suspirar com Deus, irmão, é, por exemplo, quando você começou a namorar, quando um moço se interessa por uma moça, sabe aquele negócio que você interessa pela moça assim, aquilo dá até aquele frio assim dentro da sua barriga, o coração parece que vai sair pela boca. Você sente isso por Deus? Você já sentiu isso por Deus? Isso é suspirar por Deus, e isso é desejar Deus. Então, se nós queremos a ajuda de Deus, amado, temos que suspirar por Ele. Se queremos a ajuda de Deus, temos que vencer os ídolos que tentam nos dominar, que tentam nos tirar da presença de Deus, que tenta roubar a nossa intimidade com Deus. Ídolos. Esses dias eu estava lendo um livro, já li ele 2 vezes, agora terminei de ler a 3ª vez. É um livro antigo, de Leonardo Ravenhill, um livro chamado Por que Tarda o Avivamento, um livrinho fininho, você lê assim, numa sentada, que nem diz o outro, E ele tem uma frase interessante, ele diz assim: o que o diabo, e ele escreveu esse livro, amados, em 1800 e alguma coisa, 1800 e alguma coisinha, não era nem 1900, quando ele escreveu esse livro. Ele diz assim: o meu medo é que o diabo no futuro tenha tanto entretenimento que o povo de Deus se esqueça de Deus. Hoje nós temos tanto entretenimento, irmão, a gente está com a porcaria do celular na mão e só muitas vezes compartilhando coisa que não tem nada a ver. A gente compartilha isso, compartilha aquilo, compartilha coisas que não tem nada a ver com Deus. Irmão, se você recebeu algo, guarda para você, não fica compartilhando essas coisas, irmão, Tem tanta coisa que a gente vai vendo na internet que, irmão, pelo amor de Deus, compartilha isso não. Irmão, tenha tempo com Deus, tenha tempo na oração, tenha tempo tirando esses ídolos do seu coração, desvencilhando esses ídolos. Você precisa desvencilhar eles, ter tempo para a palavra, ter tempo para ler as escrituras, tempo para produzir alguma coisa para o reino de Deus, tempo para produzir algo para o reino de Deus, tempo para louvar a Deus, tempo para ter intimidade com Ele, tempo de orar, tempo de jejuar, tempo de buscar a Deus. Se nós queremos a ajuda do alto, irmão,
não é autoajuda, é ajuda do alto. Não é ajuda do homem, é ajuda de Deus. É ajuda do céu. É aquilo que você não pode fazer. Nós só experimentaremos o sobrenatural de Deus se nós tivermos uma intimidade grande com Deus. Como é que você quer experimentar algo de Deus se você não tem intimidade com Ele? Eu quero vencer um inimigo que humanamente é impossível vencer, mas eu vou vencer ele, porque primeiro eu suspiro por Deus, porque não há outro ídolo no meu coração a não ser o meu Deus, e eu estou de joelhos dobrados e jejuando e clamando por esse Deus. Esse é o caminho da vitória, esse é o caminho para nós recebermos a ajuda de Deus, a ajuda de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 2, ele diz assim, porque está escrito, vocês não recebem, porque vocês não pedem. E quando pede, pede mal, porque o coração está cheio de ídolo. Quando o coração está cheio de ídolo, irmão, até a nossa oração é errada. A gente pede mal, ora errado. Jeremias diz lá, no capítulo 33 de Jeremias, o que diz lá? Clama a mim, não é? E responder-te-ei coisas grandes, coisas que você não sabe, coisas sobrenaturais. Mas como é que eu vou receber isso? Como é que eu vou responder? Como é que Deus vai responder a minha oração? Como é que Deus vai responder algo sobrenatural sobre a minha vida? Como é que Deus vai responder algo sobrenatural sobre a minha vida, se eu não oro, se eu não tenho Deus como prioridade na minha vida, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu tenho os deuses que habitam o meu coração, os ídolos? A gente tem mais tempo para entretenimento. Não foi o que Leonardo Ravenhill diz aqui, que eu acabei de dizer? Tempo, o diabo está nos entretendo, amados. O diabo está nos entretendo. O diabo vem trazendo entretenimento até dentro da igreja. Há muitos cultos que Deus não está. É culto de entretenimento. É culto de emoções, onde as emoções são trazida à tona, mas não é pregado o evangelho sadio, não é pregado o evangelho que transforma, não é pregado o evangelho que muda as pessoas, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que adultera não adulterava mais, aquele que fornicava não fornica mais. Por quê? Porque agora ele tem um compromisso com Deus, e Deus para ele é a prioridade, a vida dele foi transformada, Deus ocupou o coração dele. Aí nós teremos a ajuda do alto, irmãos. Aí alcançaremos a ajuda do alto. E quando nós alcançarmos essa ajuda, nós vamos também erguer um monumento. Nós vamos erguer um culto de ação de graça. E vamos dizer bem alto para todos aqueles que estão ao nosso derredor: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar, quando nós suspirarmos por Deus, quando você levantar da cama e a primeira coisa que vem na sua cabeça é Deus. Quando, pastor, eu sei que eu estou suspirando por Deus? É quando você deita pensando em Deus. E quando você acorda pensando em Deus. Isso é coisa só para o pastor. Não, é coisa de crente. É coisa de quem tem saudade do céu. É coisa de quem quer viver no céu. É quem já deixou, quem morreu para o pecado, quem morreu para o mundo, quem já se tornou uma nova criatura em Cristo. Agora, se você dorme pensando nos prazeres da carne, acorda pensando nos prazeres desta vida, você ainda não teve um encontro real com Jesus. Deus não mora no seu coração. Você precisa orar, você precisa se converter a Ele. E não importa quantos anos que você tem de crente, e não importa se você nasceu na igreja, se a sua mãe deu a luz aqui dentro do templo. Porque tem crente que fala assim: eu nasci na igreja. Não, você não nasceu aqui, nenhuma irmã deu da luz aqui no templo, está lá no hospital. Então você precisa ter um encontro real com Jesus. Você precisa ter uma vida transformada. Então, se eu quero ter ajuda do alto, a primeira coisa é eu suspirar por Deus.
A segunda coisa é tirar os deuses estranhos, os balaíns, as idolatrias da minha vida. A terceira coisa é eu orar e jejuar ao Senhor. E a quarta coisa, está aí no texto também. Então Samuel, olha o texto, né? Então Samuel, versículo 9 e 10. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava. Veja bem, Samuel pegou um cordeiro, filho, né, de uma ovelha, e sacrificou ao Senhor. Por que pegou ainda um cordeiro que mamava? Porque era um cordeiro inocente, sem mácula, sem mancha. E esse cordeiro, ele era o substituto pelos pecados do povo. E vê que Samuel vai fazer exatamente isso, olha. E tomou Samuel o cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor, a Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel ofereceu o holocausto, e os filisteus foram se achegando à peleja. Qual foi o objetivo deste holocausto? O cordeiro foi sacrificado para perdão do povo. Aleluia. Nós temos, irmão, nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Você que está me ouvindo aí na internet, você é um pecador. Nós que estamos aqui no templo, não importa o tanto de tempo de crente que você é, nós somos pecadores, porque fomos gerados no pecado. Mas só que nós estamos cobertos pelo nosso holocausto, pelo nosso, aquele que é para nós o nosso substituto. Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu. Quando João Batista viu Jesus, João olhou de longe e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, amados, estamos vivos, nós estamos respirando. Então nós temos ainda o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Entra na presença do Senhor, amados. Pare de ficar pecando, pare de brincar com o pecado. Entre na presença do Senhor, ofereça um sacrifício vivo a Ele. Reconheça: pastor, eu tenho que matar um cordeiro e oferecer ao Senhor em sacrifício? Não, Jesus é o Cordeiro imaculado. Ele foi morto uma vez para todo sempre. Ele rasgou a cédula do pecado que havia contra você. Agora você não pode brincar mais com esse pecado. Pare de brincar com o pecado, pare de flertar com o pecado. Odeie tudo aquilo que Deus odeia e ama tudo aquilo que Deus ama, e você terá uma vida abençoada. Nós somos filhos de Deus, que fomos alcançados pelo substituto Jesus, que morreu por mim e por você. O sangue dele vertido na cruz foi para que eu e você pudéssemos alcançar o perdão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro, irmão, que nós devemos servir. É esse Cordeiro que nós devemos honrar. Você não pode viver na prática do pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira do diabo. É mentira do diabo. Você precisa entender que você foi alcançado pela graça, que você foi alcançado pelo Cordeiro de Deus. Ele derramou o sangue no Calvário por você, e agora você, lavado por esse sangue, redimido por esse sangue, você caminha para o céu, lutando para não pecar, porque o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Pastor, mas eu errei ontem, eu pequei. Mas se você está com vida, peça perdão, conserte, arrependa-se do seu pecado, caia de joelho perante o Cordeiro que ainda vive, e ele está sentado à direita do Deus Pai. Ele é o bom advogado. O João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecais, vai a Ele. Ele é o vosso advogado, Ele vai interceder por vós. Ele derramou o sangue por você, Ele é o Cordeiro substituto.
Agora não fique brincando com o pecado. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Você não pode habituar-se com o pecado. Você não pode ficar com as manchas do pecado na sua alma. Você pode até errar, mas conserte, arrepende, procure o pastor da igreja, procure a liderança da igreja, confessa seu pecado, arrepende, passe pela disciplina, seja curado, e a igreja do Senhor vai te amar, vai te estender a mão. Mas não vive na prática do pecado, porque o pecado vai te levar para o inferno. Quando Samuel olhou para o povo e diz assim: olha, vocês estão suspirando por Deus, vocês estão orando e jejuando, vocês estão deixando de lado os deuses estranhos, mas há o pecado de vocês que precisa ser perdoado. Então Samuel foi lá, pegou o cordeiro, sacrificou ao Senhor, e quando ele sacrificou, irmão, a Bíblia diz que os filisteus foram chegando à peleja. Agora, irmãos, vem a quinta coisa que eu termino aqui. A primeira coisa para nós termos a ajuda de Deus, vamos repetir para nós gravar. A primeira coisa para nós termos a ajuda de Deus é suspirar por Deus, é ter vontade de ter a presença de Deus, aquela presença gostosa de Deus, que você levanta à noite pensando em Deus, você deita pensando em Deus, você trabalha pensando em Deus, você vai falando com Deus e volta falando com Deus. Isso é a presença de Deus. Tira do seu coração todos os deuses estranhos, tira tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar de Deus na sua vida, senão você não terá a ajuda de Deus, a sua vida não vai mudar, você não vai vencer os inimigos. Talvez o inimigo que eu estou falando aqui seja o Covid-19, mas talvez o inimigo que você esteja enfrentando é outro pior do que o Covid-19. Talvez seja um vício, talvez seja um vício que você tem que vencer, algo que tem prendido você, talvez o vício da masturbação, o vício da pornografia, o vício da mentira, do engano, do engodo. Você precisa vencer. Então são ídolos que eu preciso vencer, e eu preciso vencer isso com intimidade, com oração e jejum diante do Senhor, e sabendo que eu tenho um Deus que perdoa os meus pecados. Eu tenho um cordeiro que morreu por mim, um cordeiro imaculado que morreu por mim, que morreu por você. Enquanto eu estou vivo, eu tenho a oportunidade de chegar diante deste cordeiro e receber o sangue dele sobre a minha vida, e todo pecado ser perdoado. Ele tem o poder de escrever uma nova história para você. Esse sangue, essa graça não é para você continuar no pecado. Não é o que Paulo falou em Romanos 6? Porque eu, alcançado pela graça, agora vou viver no pecado? Alcançado pela graça, eu vou viver na prática do pecado? Paulo diz: não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Se eu fui alcançado por esta graça, o pecado não pode mais abundar em mim. Agora tem que abundar em mim é a graça de Deus na minha vida, é o perdão, e eu reconhecer esse perdão e não praticar o pecado. É isso que Deus quer de nós, amados. E quando nós fazemos isso, olha o que aconteceu. A Bíblia diz assim, ó, o versículo de número 10. Então Samuel ofereceu holocausto aos filisteus, e chegaram-se a peleja os filisteus contra Israel. O Senhor, quem é que fez aqui, irmão? O Senhor. Amados, põe a mão no seu coração assim, ó, e diga para você assim: o Senhor é que peleja por mim. Aleluia. Quando eu suspiro por Ele, quando eu tiro os deuses estranhos, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro do Senhor, e não é eu que luto, é o Senhor que luta por mim, é Ele que vai entrar na peleja, é Ele que vai te dar a vitória. E a Bíblia diz que os filisteus levantaram contra Israel, mas Israel não precisou nem lutar. A Bíblia diz que Israel perseguiu os filisteus, porque o Senhor do trono trovejou, um grande tremor, os filisteus se assustaram, correram em disparada, e o povo de Israel só corria atrás, vencendo eles, porque eles saíram amedrontados.
levantados. Amados, quando nós temos a ajuda de Deus, não é eu, não é você, é o próprio Deus que entra na peleja para nos dar vitória e garantir a nossa vitória. E quando a vitória chegar, nós vamos poder levantar o monumento e dizer assim: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós fazemos isso, amados, quando nós suspiramos por Deus, quando nós tiramos os ídolos da nossa vida, quando nós oramos e jejuamos, quando nós cremos no sangue do Cordeiro e não vivemos da prática do pecado, mas vivemos numa vida de santificação, aí o Senhor peleja por nós, a vitória é nossa. Deus entra na batalha, Ele é que nos dá a vitória. E aí, para concluir, cumprir-se-á em nós o que está escrito em Isaías 59:19. Abre a sua Bíblia. Olha o que está escrito lá, Isaías capítulo 59, verso 19. Quando esse versículo vai se cumprir na nossa vida? Quando nós suspirarmos por Deus, quando nós tirarmos os ídolos da nossa vida, quando nós orarmos e jejuarmos ao Senhor, quando nós demos valor ao sangue de Jesus, quando nós demos valor ao sacrifício de Jesus na cruz, nós teremos alcançado a vitória, e vai se cumprir em nós, porque o Senhor vai pelejar por nós, o Senhor vai nos garantir a vitória. E aí a Bíblia diz assim, Isaías 59:19: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a bandeira da vitória, e nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Você crê, irmão? Você pode levantar a tua mão? Levante a tua mão. O Senhor é que vai alvorar a bandeira da vitória sobre a tua vida, porque você suspira por Ele. Estão olhando para você, talvez alguém olha para você e diz: está derrotado. Alguém olhando para você dizendo: não vai suportar. Mas se você suspira por Deus, se você ora, se você tirou os deuses estranhos, se você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, o Senhor vai te dar a vitória, e você vai poder levantar o monumento e vai dizer como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. É isso que Deus quer para nós, amados. Vamos nos colocar de pé, amados, e vamos orar. E o Lucas vai terminar com o louvor ao Senhor nesse momento. Oh, aleluia. Você pode louvar ao Senhor. Você que está aí na sua casa, adore a Ele. O Senhor está te dando vitória. O Senhor está dando vitória sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor está garantindo a vitória sobre nós. Deus, Ele é que vence o inimigo, não somos nós. Nós não temos força para vencer o inimigo. Nós não temos força para vencer esse inimigo que está aí acometendo o Brasil inteiro. Não temos força. Nós não temos força para vencer os inimigos que se levantam no nosso dia a dia, até dentro da nossa casa. Mas se nós suspirarmos por Deus, tirar da nossa vida todos os ídolos, e entrarmos no caminho da oração e do jejum, e darmos valor ao sangue de Jesus, o Senhor entra lá na peleja por nós. O Senhor vai nos garantir a vitória, e nós vamos poder dizer todos juntos: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Oremos ao Senhor, depois o Lucas vai estar orando ao Senhor. Amados, domingo o grande culto de ceia, tá? Às 10h30 da manhã, aqui no Templo Central, primeiro culto, segundo culto às 17h30 e o terceiro culto às 19h30. Venha estar conosco em qualquer horário que você quiser vir, venha, participe, né? Vai ser bênção, tá bom? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Senhor, nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Nós estamos vendo os homens, Senhor, como ébrios, sem direção, Senhor. Não há autoridades, nem políticas, nem militares, nem científicas, que poderão, Senhor, nos dar escape dessa situação. Mas nós estamos confiados em Ti, Senhor. Nós suspiramos pela Sua presença. Tira da nossa vida todos os ídolos, Senhor. Tira da nossa vida tudo aquilo que impede a Sua glória de estar em nós, Senhor. Entra com a Tua graça, com Tua misericórdia, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer.
Sem Ti não vamos alcançar nada, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Entra com a Tua graça, Senhor. Levanta, Senhor, a Tua voz como o trovão. Levanta a Tua voz como o estouro, Senhor, sobre os homens. Confunde os homens, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado entre nós, Senhor. Assim nós Te pedimos. Dá vitória para o Teu povo, dá vitória para a Tua igreja, Senhor. Dá vitória para a cidade de Capinópolis, para o estado de Minas, para o nosso país, Senhor. Nós queremos pedir no poder do nome de Jesus, Senhor. Haja cura, haja libertação, haja transformação de vidas. E assim oramos, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvando ao Senhor. Amém. Estende a sua mão para cá, meu irmão, e diga comigo: que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, hoje e sempre. O povo de Deus diz amém. Fiel é Deus. Adore a Deus, amados. Fiel é Deus. Fiel é o nosso Deus. Oh, não aleluia. Falha, não tarda. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim, fiel é Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Estaremos aqui, querendo Deus, domingo pela manhã, à tarde e à noite. Amém? Glória a Deus. Bom, Zé Bezerra, quero falar com o irmão um pouquinho, tá bom?
assim. Põe ele assim, em cima da mesa e vem fazendo ele virar. Porque o meu é assim, ó. Levanta até assim. Levanta tanto que às vezes o peso do celular já não vai. No começo eu não tinha tripé, eu fui uma caixa em cima da outra. Isso aí eu tinha. E ela falou assim, pra onde eu vou trabalhar? Ela falou assim, quando grávida, tá muito jovem. Se ela der essa opção pra mim, eu não vou trabalhar. Será? Por quê? Hoje isso aconteceu. Sabe lá, eu vou ficar passar os dias. Lá no caso não tem essa. Mas se não agora, porque eu acho que ele vai naquela cara. Ele foi pela cara. Gente, ultimamente eu tava bem estressada no graça. Até eu tava fazendo cara feia. Até eu vivia com cara enfunada. Me irritava. Eu não sei pra cá, eu ando só com essa linha de música senhora. Lá embaixo eu montei o cenário pra você. Pois é. Ultimamente eu tava ficando lá Olha meus livros da Paula. Oi, menina. Eu preciso falar com a sua mãe, então tem que marcar uma hora pra eu vir aqui em casa. Meu horário, ela Com medo não. vai falar comigo e com o Ivan, tá? Então você marca pra conversar com ele. O horário da sua mãe Pedro! pra ela vir conversar comigo. E eu e o Ivan querem falar com ela. Olha, não fez mais nada de hoje. Eu queria falar com você. Amanhã à tarde E até domingo eu não vou fazer aqui. Eu devo ter feito isso. É tipo assim, deixa um pouquinho lá pro médico fazer isso essa semana e eu vou fazer pra ver. Isso. Depois ela traz e a gente termina. Ela viu o horário lá, eu vi o organizo. Vem cá. Isso, vê o horário. Amanhã. Eu deixo lá pra outra. Amanhã que pena. Amanhã à noite. Beleza, só ela, que eu e o Ivan quer conversar. Então é isso. Aí agora eu vou digitar essas coisas mais antigas, sabe? E esse lugar tem coisa que não sei de um jeito de descobrir. Depois eu vou lá, eu dou aula online, mas ainda não vai dar. Mas eu vou lá. Nossa, eu não sabia nada, aprendi tudo. Eu fazia uns vídeos, eu falava assim, gente, eu fiz isso. Que legal! Boa, só você que mais tá fazendo. Aí quando você entrar um lugar, depois eu vejo. Não sem paciência. Gastei muito tempo. Sei lá. Não sei paciência. Você não falou que Tinha muita conversinha. Poxa, eu tô tá não. Sei lá, de repente eu vou. Vai, né? Então tá, até mais. De algum com a mão. Rapaz, você me mata no coração. Poxa, eu não